Hoje a nossa conversa é sobre o livro As Bonecas Negras de Lara. E para essa conversa, eu tenho aqui a Tânia Mara Pacífico. Será um prazer conversar com ela. A Tânia é doutoranda em Educação, linha Diversidade, Diferença e Desigualdade Social em Educação, Universidade Federal do Paraná, mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá, atuando principalmente nos seguintes temas: relações raciais, educação e a Lei 10.639 de 2003. A Tânia é ex-coordenadora nacional do Fórum Permanente de Educação Básica, da Educação das Relações Étnico-Raciais, da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros e Negras, é pedagoga aposentada pela Rede Pública do Ensino, CED Paraná, desde 1992. É ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial e Combate ao Racismo no Núcleo Sindical Curitiba Sul, da APP Sindicato. Então, é um prazer ter você aqui, Tânia, para conversar conosco. E eu deixo a conversa abrindo para você dizer o que mais você quiser sobre você, sobre a sua formação, se quiser ampliar um pouco mais. Então, eu fico muito, mas muito alegre de ter você aqui. Conheço você já faz muitos anos e admiro muito seu trabalho, a sua formação e todos os momentos que eu tive o prazer de estar com você em vários eventos que abordam sobre o ERER, que é a Educação das Relações Étnico-Raciais, não só no contexto do Paraná, mas também no contexto brasileiro. Para mim é uma honra ter sido convidada por você. Aparecida, também tenho muito apreço pela nossa trajetória juntas. É uma alegria estar aqui e falar sobre esse livro que tem me acompanhado ao longo desses anos, desde 2017, quando eu tive o prazer de ir numa palestra sua na Biblioteca Municipal de Curitiba, que você estava fazendo o lançamento do livro. E antes mesmo disso, a gente já se conhecia pelo professor Paulo Vinícius, né? É uma alegria também poder lembrar dele e desse elo que ele fez entre nós, né? Que foi ele que nos uniu, e continuamos com essa nossa parceria, que é muito interessante. Com relação à minha formação, eu acho que é isso mesmo. Uma coisa que eu gostaria muito de ressaltar é que nós, crianças e mulheres negras, sofremos muito na escola, né? Então, hoje, aposentada, eu penso que seria o lugar onde eu não deveria ter estado, seria a escola, porque reviver todos os momentos de racismo e de tristeza que eu vivi na infância, reviver com os meus alunos e alunas foi muito difícil. O que realmente me salvou e me fez ficar melhor foi poder estudar e, através do conhecimento, me fortalecer para poder fortalecer as crianças com as quais eu lidava diariamente, que sofriam racismo na escola. Então, foi muito importante para mim o conhecimento e conhecer pessoas tão maravilhosas como você, que acrescentam tanto na educação das relações étnico-raciais. Tânia, que ótimo que você relembrou desse nosso ponto de união, que é o professor Paulo Vinícius da Silva, né? Então, ele sempre foi uma referência para mim e ele sempre me trouxe muitas alegrias, né? Então, um pouco antes da gente começar, a gente conversou um pouco sobre ele e ele só me trouxe alegrias no sentido de portas que se abriram, possibilidades. É uma pessoa que deixou muitas marcas positivas e muitas sementes. E entre essas sementes está você, né, que é a nossa amizade, que tem germinado e que tem dado muitos frutos. Então, eu agradeço ele por esse vínculo, né, de amizade e que permanece, né? Então, eu fico muito feliz. E pensando nisso, Tânia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu doutorado. Você está doutoranda, né? E o teu doutorado
você vai defender logo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu doutorado, o tema do seu doutorado, e vou ficar muito feliz em saber um pouco sobre isso. Então, o meu doutorado teve origem numa viagem que eu fiz para o Uruguai. Quando eu cheguei lá, era o Julho da Afrodescendência, e existiam várias atividades em Montevidéu, que era a cidade que eu estava visitando, falando sobre racismo e sobre relações étnico-raciais. E uma das coisas que me chamou muita atenção é um outdoor que tinha escrito em espanhol que se existe racismo, você também é responsável. E eu tive a oportunidade de ir numa tenda onde estavam tendo apresentações artísticas, apresentações acadêmicas, e eu conheci o livro O Vestido Mais Lindo do Mundo, que foi escrito por Mônica dos Santos, e eu sempre quis fazer doutorado, e eu achava que era o tema que ia me escolher, né? Eu resolvi fazer, a princípio seria um estudo comparado entre Brasil e Uruguai, e escolhi o livro As Bonecas Negras de Lara para fazer essa relação, mas com a morte do professor Paulo Vinícius, as coisas se dificultaram um pouquinho, eu fiquei bastante abalada com essa situação, que ele era, além de ser meu orientador, era meu amigo pessoal já há muitos anos, e foi difícil conseguir outra orientadora, ainda bem que consegui a professora Maria Rita de Assis César, que está me orientando, e eu tinha como objetivo ir em Ponta Grossa e entrevistar as crianças, ler o livro As Bonecas Negras de Lara, entrevistar as crianças, e no Uruguai, O Vestido Mais Lindo do Mundo, e entrevistar as crianças. Aí mudei o foco da pesquisa, passou a ser, então, um diálogo entre o Brasil e o Uruguai sobre infância, literatura infantil, infância e mulheres negras. E foi assim que eu terminei fazendo essa pesquisa, né? Eu fui a Montevidéu umas 2 vezes, entrevistei a autora do livro O Vestido Mais Bonito do Mundo, a ativista Mônica dos Santos, e aqui eu tive a oportunidade de entrevistar você, que é autora do livro As Bonecas Negras de Lara. Por que eu quis fazer essa relação entre os 2 livros? Porque os 2 livros foram escritos por mulheres negras, a princípio tiveram um incentivo governamental. Na primeira edição do Vestido Mais Lindo do Mundo teve um financiamento governamental, nas outras edições não, mas na primeira edição teve, e com você a mesma coisa. Então, eu achei que seria interessante fazer essa relação. Existiam outros livros, outras autoras, mas me chamou bastante atenção essa relação entre os 2 livros, escritos por mulheres negras, e que versavam sobre a temática étnico-racial. O que foi possível perceber depois de terminar esse doutorado? Que as relações para a escrita e para a produção de escrita nos 2 países são relativamente parecidas, né? As mulheres negras têm a dificuldade para se colocar no mercado e, segundo a Mônica dos Santos, são as mulheres negras escritoras que precisam se apoiar para que as suas obras sejam difundidas, sejam lidas, sejam estudadas. E a gente percebe que aqui no Brasil nós temos a Lei 10.639, que é uma lei que tornou obrigatório o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, e que lá no Uruguai existem leis que falam sobre o racismo, o Dia Nacional do Candombe, e falam sobre a importância de respeitar a população negra, mas não existe uma lei específica que trata do ensino de história afro-uruguaia, por exemplo, nas escolas. Não existe essa legislação. E eles têm muita dificuldade em lidar com o racismo. Eles preferem não lidar com o racismo, lidam de forma superficial com a questão étnico-racial, porque o racismo é realmente uma mazela
mundial e traz muitas dores para quem tem que lidar com essas dores de forma realista, né? Eu percebo que no Brasil nós temos lidado de uma forma mais realista, no sentido de realmente abordar essas questões e trabalhar essas questões tanto na legislação como agora, mediaticamente, a gente vê muito as pessoas, pesquisadores e pesquisadoras, movimento negro, que não deixam passar situações de racismo de forma a não ser trabalhada, não ser comentada. Ainda falta muito para mudar, mas eu acredito que nós já avançamos um pouquinho mais em relação aos outros países e com relação a esse país pesquisado, mais ainda. Ótimo, Tânia, excelente. Eu fico muito feliz de saber que o quanto que as nossas questões na América Latina, né, são similares, né? São similares no sentido de que a gente tem as mesmas questões, né? E que, de uma forma ou de outra, tanto um país quanto o outro podem se apoiar. E como você falou, né? Infelizmente, para as autoras, pesquisadoras e pessoas que têm livros de literatura infantil escritas para crianças, que são autoras negras com temáticas que abordam sobre questões raciais, há uma dificuldade muito grande de que esses livros, de fato, cheguem nas escolas para as crianças, né? Então, esse trabalho que você fez e que você faz e que algumas pesquisadoras e pesquisadores fazem também, é algo muito importante, porque apresenta e colabora com a divulgação do material e do livro também, para que seja tratado dentro das escolas e também possibilitando, no caso aqui no Brasil, para a implementação da Lei 10.639 de 2003. E que uma das questões que a Lei 10.639 traz, de 2003, é justamente a questão de implementação de livros de literatura de autoria negra com questões raciais, né? Porque tem toda uma questão de experiência vivida das pessoas, além das pessoas negras, né? Além de que também há a questão de observar como é que se dão as questões raciais no nosso contexto, seja no nosso, igual você mencionou, no nosso contexto brasileiro, ou no contexto uruguaio, que é a autora Mônica Santos, que você comentou, também é ativista, né? Então, essa é uma questão de extrema relevância, né? E considerando essas questões, como você vê que como o livro pode ser utilizado, né, dentro do contexto da escola, e para quais séries você, a partir da sua leitura e da sua visão, se quiser também incluir o livro O Vestido Mais Lindo do Mundo da Mônica e fazer um contraponto, também pode trazer as questões, né? Então, você vê a melhor forma que você quiser. Então, como é que você vê a questão do trabalho, né? Do livro As Bonecas Negras de Lara, dentro do contexto aí da escola, para que séries, e como é que você vê essa possibilidade? Eu sempre que eu falo sobre literatura infantil, que eu penso em literatura infantil, eu penso no alcance que ela tem. É um alcance muito grande, não acho que fica restrito a uma série específica. Eu acho que a gente pode trabalhar até com adultos com literatura infantil. E, no meu caso, em 2017, quando eu adquiri 15 livros das bonecas negras de Lara para doar para as minhas alunas no Colégio Nilson Batista Ribas, eram alunas de sétimo ano, né? Naquele período, sétima série. Hoje seria sexto ano, mas naquele período, sétima série. Então, o que nós fizemos? O que eu fiz? Eu levei as meninas para conseguir um ônibus que também foi doado foi uma doação. Eu consegui esse ônibus, nós fomos até a Biblioteca Pública assistir a sua palestra. Então, uma forma de
que as meninas foram privilegiadas, né, porque o trabalho foi feito com a autora do livro, então elas escutaram, elas tiveram a oportunidade de assistir a palestra, de fazer perguntas, de conhecer o livro e de ganhar o livro, que para elas foi muito importante naquele momento. Até agradeço a você a oportunidade de ter adquirido os livros em condições especiais para poder fazer essa doação para as crianças. Então, mas o livro As Bonecas Negras de Lara ele traz várias possibilidades, né? Ele tem a questão da ancestralidade, que é trabalhada com a Lara, quando ela tem o contato com as mais velhas parentes dela, que é muito importante. O fato do livro ter sido escrito por você para homenagear e para presentear a sua afilhada também é muito interessante, e eu procuro explorar bastante isso quando explorei na tese, e penso na importância para a Lara e para as outras meninas de poder ter um livro que trate relações étnico-raciais de forma tão bonita e tão verdadeira, né? Porque uma das coisas que o livro traz e que eu acho muito importante é a importância da valorização do cabelo crespo, do cabelo black, do cabelo enrolado, da criança poder se olhar no espelho e gostar do cabelo, gostar do que vê, gostar da cor da sua pele, gostar das suas bonecas negras, como nós conversamos anteriormente também, que foi um mercado que deixou muito a desejar durante muitos anos. Hoje em dia a gente tem uma indústria que reconhece a importância de ter bonecas negras, e a gente não vai ser ingênua, reconhece a importância porque também movimenta a economia, né? Então nós temos bonecas negras lindíssimas que hoje nós podemos adquirir, tanto de um preço um pouquinho mais, as artesanais, que são um pouquinho mais baratas, e as outras, né, as Barbies e outras bonecas que são um pouquinho mais caras, mas que trazem a representatividade para as crianças. Uma parte também do livro que eu gosto muito é sobre a possibilidade de usar os desenhos para que as crianças possam se retratar de forma como elas são, com a cor da sua pele, e hoje em dia a gente tem também lápis cores de pele que realmente trazem a cor da nossa pele. Então, existe aqui em Pinhais, as professoras ganharam esses lápis nas escolas, nos CMEs, então elas podiam estar fazendo um trabalho com as crianças, com o livro, usando o desenho que é disponibilizado para que você possa representar o seu cabelo, para que você possa representar a sua cor de pele. Isso é muito importante. A gente teve também aqui uma situação muito constrangedora em Almirante Tamandaré, que a mãe foi buscar sua filha e viu, não sei se você ficou sabendo, viu retratado nas paredes da escola, era Dia das Mães ou dia de uma festividade, alguma coisa do gênero. E aí os cabelos das mulheres negras e das crianças negras foram retratados com bombril. E o livro traz essa discussão muito séria da importância de valorizar o cabelo como ele é e ressaltar que as crianças não podem ter essa referência: cabelo negro, bombril, cabelo negro, sujeira, cabelo negro, coisa feia, né? O livro exalta a beleza do cabelo crespo. E ao Sérgio, que é uma parte também que me apaixona demais, poder ver um menino traz essa questão de gênero muito forte, que é poder ver um menino brincando com bonecas, brincando com meninas, brincando com carrinho, meninos e meninas usufruindo da beleza que é o brincar, sem essa imposição de como você retrata na entrevista, que ficou bem bacana, né? Que é a experiência que você teve em Cascavel, que você viu um pai que dizia para o menino que menino brinca com carrinho, menina brinca com boneca. Nós estamos vivendo um outro período na nossa vida, né? Que esse respeito precisa vir desde criança,
né? A criança pode brincar com o seu carrinho, com a sua boneca, e nem por isso precisa ser repreendida por seus pais e por, pelas professoras e professores. É preciso, por isso que o livro traz essa discussão, que é muito importante, que muitas vezes a professora, o professor quer fazer essa discussão na escola e não tem elementos para fazer essa discussão. E o livro dá esse suporte porque ele traz de forma bem interessante essa relação de meninos e meninas, bonecas, carrinhos, essa relação de gênero bem importante. E o vestido mais bonito do mundo, ele, para mim, o que me chamou muita atenção foi que lá ali a gente pode ver a interseccionalidade bem forte, que é raça, gênero e classe, porque a menina ganhou um vestido de um tecido velho. E nessa comunidade que ela vivia, ela foi ganhando um brinquedo, um broche, uma bolsinha com o símbolo adinkra, que remete à ancestralidade, que valoriza o nosso conhecimento do continente africano, o nosso conhecimento que é produzido lá e que muitas vezes não é ressaltado. E nessa irmandade de mulheres negras fez com que, ao final do passeio que ela fez entre aquelas mulheres, ela recebesse um vestido mais lindo do mundo, que mostra o carinho e a força das mulheres negras, né? Que desde sempre lutam por melhores condições de vida, por melhores condições de vida para os seus filhos, para os seus iguais. E raça, gênero e classe se interseccionam de forma muito, muito forte nessa relação, e nessa relação bonita que é a relação entre as mulheres negras, que a gente não pode romantizar, né? Mas o livro tem esse papel como a literatura tem o papel de romantizar, mas que a vida das mulheres negras é uma vida muito muito puxada, nós somos a base da pirâmide, né? Nós, mulheres negras, temos muitas dificuldades. Nós, não, felizmente, não estamos incluídas nessas dificuldades, mas sabemos do que todas essas mulheres passam e da importância da união dessas mulheres. Então, eu gosto muito de estudar a Patricia Hill Collins, Kimberly Crenshaw, que trazem a importância do feminismo negro e a diferença do feminismo negro entre os outro feminismo, né? Porque traz essas relações, essas dificuldades que estão transnacionais. Então, uma coisa que me foi muito importante pensar no Brasil e no Uruguai é que o Uruguai é um país territorialmente muito menor que o Brasil, mas o racismo incide sobre os corpos das mulheres e das crianças negras de forma tão dura como aqui no Brasil, que é um país com uma população negra bem grande e uma territorialidade bem grande também. Ótimo, Tânia, excelente. Você trouxe tanta coisa legal aí em fazer, né? E das questões que você viu, tanto no livro Nas Bonecas Negras de Lara, quanto O Vestido Mais Lindo do Mundo, né? E também, como você mencionou no início, quando você começou a falar, que o livro, na realidade, ele não tem uma idade, né, para quem utilizar, né? E você trouxe o exemplo das meninas que eu tive o prazer de conhecer quando você foi em 2017 para a gente dialogar sobre o livro, né? E daí, entre as experiências que você trouxe das meninas que você trouxe, que era de 7ª série, né? Já ocorreu situações de professoras me mandarem fotografias de trabalho que elas fizeram com alunos do ensino médio, e levando para os alunos do ensino médio no sentido de os alunos lerem os livros e eles pensarem em eles serem contadores de histórias para as crianças, né? As crianças que eles estivessem ao redor deles, que pode ser irmão mais novo, irmã mais nova, que pode ser sobrinho, sobrinha, que pode ser as crianças que são ao seu redor e que também a professora, naquele momento,
fez um projeto de levar esses alunos, trabalhou com o gênero em sala de aula, contação de histórias, para que eles pudessem ir para outros lugares fazendo contação de histórias do livro, né? Então, aí a gente vê as várias possibilidades, né? E de não dar somente quando a gente pensa na questão de literatura e de leitura e o quanto que a literatura pode ampliar possibilidades de enxergar temas dentro de um livro, né? Também de não pensar somente a responsabilidade da leitura de um livro de literatura infantil que seja só para a pessoa responsável, professora para professora, mas que é por todas as pessoas que estão ao redor daquela criança, e também a pessoa, ao ler o livro, mesmo sendo uma pessoa adulta ou adolescente, também vai dialogar com o que a criança está vivendo naquele momento, porque daí as crianças trazem perguntas, né? E as perguntas fazem com que essa união aí ocorra de uma forma muito mais forte e fortalece também os laços familiares, os laços de amizade, os laços de pessoas que podem estar pensando em um mundo que seja mais justo, mais equitativo, mais igualitário, mais sem preconceito, sem racismo, sem discriminação, e sem colocar as pessoas em lugares, né, em caixinhas, né, como você comentou a respeito do Sérgio, né, quando o Sérgio brinca com bonecas e bonecos e carrinhos, né? E as meninas também, com bonecos e bonecas e carrinhos. Então, brinquedo é brinquedo, e está aí para as crianças poderem dividir e aprender umas com as outras, né? Você mencionou também a questão da interseccionalidade, né? Que ocorre tanto em um livro, tanto no livro Bonecas Negras de Lara, quanto o Vestido Mais Lindo do Mundo, né? E essa questão da interseccionalidade, ela é de fundamental importância, porque a gente não tem como pensar hoje uma criança crescendo, né, igual você mencionou sobre as questões do cabelo das meninas, né? Da textura do cabelo, do formato do cabelo. Então, a gente não tem como desconectar isso, né? Da questão de menina negra. Então, aí está a interseccionalidade entre a menina e a questão racial. Então, não tem como fazer essa retirar ou não trabalhar essas questões, ou não pensar essas questões em conjunto. E como você mencionou, tanto a Patrícia Hill Collins como a Kimberlé Crenshaw, elas pensam nessas questões de interseccionalidade e mostram o quanto que é importante pensar essas questões interseccionadas, porque isso só fortalece a questão da identidade da mulher e da criança negra, seja ele em que contexto for, né? Então, essas são questões assim, muito importantes, né? E você mencionou também um pouco da questão da lápis de cor de pele, né? Então, quando eu era pequena, e se pensava nessa questão de o quanto a gente iria fazer pintar ou fazer os nossos desenhos, que a gente pudesse se ver naqueles desenhos, nós não tínhamos essa possibilidade, né? Então, de nos ver com as várias tonalidades de cor de pele que hoje esses lápis de cor têm. Então, essa é uma questão fundamental e a gente vê muitos avanços que têm ocorrido hoje, e entre eles entra a questão das bonecas, igual você mencionou, né? Então, hoje a gente consegue ir em lojas e encontrar bonecas, ou então pedir para as bonequeiras, né? Fazer bonecas, igual essa aqui. Eu pego e vou nas bonequeiras e peço para elas, levo o livro, né? As Bonecas Negras de Lara lá, e peço para elas olhar a personagem e fazer as bonecas similares, né? Justamente ou para dar de presente, que no meu caso, quando eu encontro criança, eu dou de presente, eu dou de presente para professor ou professora, dependendo das interações que a gente tem, mas hoje a gente já tem outras possibilidades, além de bonecas que comercialmente são feitas em larga escala, como você comentou, né? Então, algumas
do ponto de vista de aquisição, um pouco mais caro, mas elas já estão muito mais à disposição do que estavam no meu período, quando eu era criança, por exemplo, né? E daí você mencionou sobre a questão de interseccionalidade. Como é que você vê hoje na escola, no processo mesmo das experiências que você tem tido de trabalho com literatura infantil, de pensar a questão da interseccionalidade no contexto da escola, seja para a educação infantil, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, como é que você percebe essa questão de como é que vem sendo tratado isso? Hoje em dia já vem sendo tratado de forma mais acentuada, né? Um pouquinho mais acentuada, porque nós temos a oportunidade de ter pesquisadoras e pesquisadores que estão na escola pública e fazem esse trabalho também, né? Mas antigamente era mais difícil fazer esse trabalho, e quando a gente fala sobre a relação de mulheres negras, classe, e é uma dificuldade ainda na escola trabalhar relações étnico-raciais e trabalhar essas questões interseccionais, porque eu conto na minha tese que uma das situações que eu vivi muito na escola e que me traziam muita dor, e eu gostaria de deixar bem explícito o porquê da dor, é que a mulher negra ela tem um espaço que é reservado para ela, que é o lugar da limpeza, como a minha amiga Lúcia Xavier falou e escreveu na dissertação dela, a mão da limpeza. A mão da limpeza é sempre feita por mulheres negras. E quando a mulher negra ela está numa outra posição que não é a da limpeza, todos os dias, quase, ela é confundida com a tia da limpeza. Isso não é demérito para ninguém. A situação é que você pode ocupar outros espaços sendo uma mulher negra. Você pode ocupar outros espaços sendo uma mulher negra de uma classe baixa. Você pode ocupar outros espaços sendo uma mulher negra de uma que ascendeu socialmente também. Então, essas questões, ainda na escola, de forma geral, são tratadas como mimimi, como de cunho menor, como de importância menor dentro da escola. Então, você vai fazer essa relação interseccional, e aconteceu comigo uma situação muito, muito constrangedora, porque eu fui fazer uma fala numa sala que uma amiga de sociologia me pediu, e daí eu falei para os alunos e para as alunas que, no meu caso, ali na escola, eu era a pessoa que tinha maior graduação, que eu era o PDE, último nível, uma situação salarial razoável, porque era dentro desse padrão do processo de planos de cargos e carreiras, eu tinha alcançado já um patamar elevado dentro da escola, mas eu sempre era considerada a tia da limpeza, eu sempre era confundida com a tia da limpeza, mesmo estando nessa condição. E daí a minha amiga falou que uma menina branca se sentiu muito humilhada e pediu para que eu pedisse desculpa para ela, para essa menina, porque porque a mãe dela era da limpeza, e eu tinha deixado bem explícito o que eu estava falando na minha fala. E aí, ainda assim, passei pela situação constrangedora de ter que pedir desculpas para a menina, mas expliquei para ela todo o contexto que eu estava falando, e que, com certeza, a mãe dela muitas vezes era confundida com a professora, e no meu caso eu era confundida com a tia da limpeza. Então, essas questões são questões assim, bastante delicadas de serem trabalhadas dentro da escola. A gente tem a questão de gênero também, que é difícil. Nós estamos vivendo um momento em que meninas e meninos trans se colocam de forma muito potente dentro da escola e sofrem discriminação por parte de pais, por parte de professores e professoras que não aceitam chamar pelo pronome adequado. Então, ainda é uma luta muito grande para lidar com essas questões de forma
interseccional e que tragam resultados positivos. Eu, quando estava na escola, procurava fazer esse trabalho, mas o que acontece, que a gente precisa falar muito também, é sobre a saúde mental das mulheres negras e da população negra, né? Então, estando naquele espaço e tendo que lidar de forma praticamente isolada, sozinha com essas questões, eu adoecia frequentemente. Frequentemente eu adoecia porque não conseguia lidar de forma equilibrada com essas questões de racismo que eu vivenciei durante esses anos que eu passei no ensino público. Foram só tristezas? Não, existiram muitas alegrias, eu tenho fotos, e de vez em quando as mídias sociais me lembram de quando eu ia com as bonecas negras de Lara na escola, contar a história para as alunas das diversas salas de aula, falar sobre as mulheres, no Dia da Mulher, falar sobre a mulher negra, e ler Maya Angelou, né, que canta, que tem aquela poesia tão linda que eu adoro, que é Eu Me Levanto, e a população negra tem que se levantar e tem que ter força para se levantar todos os dias, apesar de todas as agruras do dia a dia, né? A gente tem que se levantar pelo simples fato de existir. A gente não quer mais nada, a gente só quer existir, quer ir trabalhar, fazer o seu trabalho e voltar para casa como as outras pessoas fazem. E muitas vezes isso nos é negado. As várias questões que você traz, né, Tânia, elas são de fundamental importância, e daí a gente percebe também a necessidade uma de que as políticas educacionais elas sejam como a Lei 10.639, como as questões que vêm sendo tratadas dentro até da Base Nacional Comum Curricular e no que se remete às questões raciais, ou mesmo o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, e que abordam, e que tratam, e que mencionam a Lei 10.639 de 2003, né? Então, a gente percebe que, mesmo que a gente tenha uma política educacional, que no caso é a Lei 10.639, o professor ou a professora, ou o pedagogo, ou a equipe pedagógica da escola, né, ainda se vê muito sozinho para fazer esse trabalho, porque na realidade precisaria de uma equipe muito maior para que tivesse um suporte maior para principalmente lidar com a questão de o quanto que as pessoas estão adoecendo dentro do contexto escolar por conta dessas questões e por não ter uma assistente social, um psicólogo, uma psicóloga, né, que dê continuidade de poder conversar com as pessoas e, de fato, dar suporte para essas reflexões. E daí, o que ocorre é, como uma pessoa como você, que tem formação, que tem mestrado, doutorado na área, e que participa ativamente dessas discussões, como o teu currículo lindamente mostra isso, então fica algumas vezes na responsabilidade daquelas pessoas que têm um conhecimento um pouco mais aprofundado, de que geralmente ficam mais sensibilizadas com essas questões e acabam chamando para si essa responsabilidade e querendo algumas vezes resolver as questões, e que muitas vezes a gente até consegue dar suporte numa reflexão ou em outra, mas você não dá suporte para todas as questões que estão ocorrendo. E daí quem é que cuida e quem é que reflete com as pessoas que estão dando suporte, por exemplo, durante esse período, né? Então, aí fica uma carga muito pesada para aquela pessoa que tem um conhecimento mais aprofundado, além de que é esperado que somente aquela pessoa trate dessas questões dentro do contexto da escola, né? Ou em qualquer outro lugar que essa pessoa estiver, quando as pessoas percebem que aquela pessoa tem um conhecimento mais aprofundado,
não é pensado. Então, vamos pensar colaborativamente como é que a gente pode estar promovendo ações para a gente resolver algumas questões e procurar por ajuda externa para que essa ajuda externa também possa colaborar. Então, é deixado para a pessoa que tem um conhecimento e que está mais disposta que ela mesma resolva todas as questões, né? Por isso que eu acho importante, na minha tese, eu reflito sobre a importância da literatura infantil para a formação identitária de crianças negras e na luta antirracista. Por isso é importante que as crianças, e a gente percebe, em alguns casos, que algumas crianças já vêm fortalecida de casa e a escola fortalece através da literatura e as bonecas negras de Lara faz isso de forma muito maravilhosa, que é fortalecer a identidade dessas crianças, para que elas passem por situações quando elas passem por situações de racismo, não seja, com certeza, não será a mesma criança que eu fui quando passei por situações já na escola, já desde pequena, passando por situações de racismo. A criança negra fortalecida, ela encara e reage de forma muito mais proativa, né? Falando em casa, quando ocorre a leitura dos livros, elas ficam muito identificadas com a personagem, elas se sentem protagonistas de uma história, elas se sentem valorizadas, a sua família, a sua cor, o seu pertencimento, a sua ancestralidade é valorizada através da literatura. Isso fortalece, dá força para que as pessoas passem por situações de racismo de forma muito mais altiva, né? Eu lembro que eu falo muito isso, que o meu pai tinha uma altivez, era uma pessoa negra muito altiva, e que nos foi tomado isso, diariamente nos é tomado essa altivez, né? Às vezes você passa por situações que você parece que está pedindo um favor, sendo que você não precisa pedir um favor, você está ali exercendo o seu direito de existir, de estar vivendo um mundo onde as situações e as relações deveriam ser mais igualitárias. Então, a literatura ela traz isso de forma muito, muito poderosa, né? Que quando eu lia para as minhas crianças, ou quando eu dei os livros para as meninas que eram meninas negras e meninas brancas, as meninas negras se sentiram muito valorizadas quando elas receberam esses livros. Um pai veio falar comigo que ficou muito feliz que a filha tinha ganhado aquele livro e que ele se sentia muito agradecido por eu ter dado aquele presente, por a filha dele poder se ver retratada no livro. Então, é muito importante a literatura, e as bonecas negras de Lara fazem esse papel de forma magistral, assim, primorosa, quando tem a oportunidade de estar dentro das escolas e essa discussão ser feita de forma consciente, de forma preparada, né? Que daí existe um suporte que o livro dá e as pessoas também estão buscando esse suporte. E quando você falou da equipe pedagógica, eu lembro, tinha uma amiga minha que eu tenho muito carinho, muito, muito, muito carinho por ela, mas o racismo, ele age de forma, assim, tão plástica que a pessoa nem percebe, né? Ela olhava para mim e falava assim, ai, Tânia, eu acho tão lindo como você fala o nome dessa lei não sei o quê, 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 porque você decora, você sabe a lei de cor, você sabe o conteúdo da lei, só que essa não era uma obrigação que era só minha. Ela era pedagoga também, ela tinha que ter o conhecimento da lei, o mesmo conhecimento da lei que eu tinha, saber recitar a lei como eu sei, ela teria que ter também, porque ela é uma pedagoga dentro da escola. Aos poucos, eu fui conversando com ela, sempre que possível dava livros, depois ela foi fazer um trabalho que a Secretaria de Educação promove, que é formação em ação, ela fez um trabalho, e daí Mills utilizou a minha pessoa para falar sobre uma pessoa que estudava relações étnico-raciais, enfim, foi crescendo um pouquinho no sentido de entender qual era o papel dela também nessa função, né?
E a gente tem também no Paraná as equipes multidisciplinares que tem nas escolas, mas o descaso é tão grande, como eu falo, o racismo ele ocupa uma plasticidade tão grande, ele age de forma tão plástica que vai se moldando com as situações, que daí um texto, que é um texto super interessante, bem elaborado, com materiais bons, com dicas de leitura, com dicas de vídeo, dicas de livro, daí tem uma prova que é para ser feita para a pessoa receber o certificado. As pessoas montam um grupo de WhatsApp, uma pessoa responde não em todas as escolas, né? Mas via de regra, em muitas escolas. Uma pessoa responde o questionário e passa para todo mundo as respostas prontas, e deixam de ter conhecimento, acesso a um conhecimento que foi elaborado de forma tão responsável. Tenho todas as minhas ressalvas com relação à nossa educação, mas essa parte das equipes multidisciplinares, que eu tive a oportunidade de ser uma das precursoras, eu estava na secretaria quando a gente teve a oportunidade de lançar essas equipes multidisciplinares nas escolas e preparar os programas, os capítulos, os episódios para serem estudados, é tudo feito com tanto carinho, com tanta responsabilidade, e muitas vezes o racismo institucional impede que esse trabalho seja feito de forma a trazer frutos, né? Que é isso que a gente pensa, né? A gente pensa na lei, a gente pensa na literatura, pensa nos livros, para que as nossas crianças sofram menos do que a gente sofreu, né? Para que as nossas crianças tenham uma alegria maior do que nós tivemos. E por isso que a literatura é muito importante, e nessa luta antirracista é uma ferramenta extremamente importante para que a gente lute por um mundo mais igualitário. Exatamente, Tânia, você traz tantas questões importantes, né? Da questão da responsabilidade, né? De quando para tratar das questões da Lei 10.639, e as pessoas pensam que é responsabilidade só nossa, né? Das pessoas negras, né? E as pessoas, quando falam da questão de racialização, somente racializam as pessoas negras, sem pensar que as pessoas brancas também são racializadas. E daí, dentro desse lugar de racialização, no momento que a gente vai visitar as bibliotecas e ver as questões de livros disponíveis de literatura infantil dentro das bibliotecas, a gente vê que majoritariamente, os autores e autoras são autores eurocêntricos, de base eurocêntrica, que são brancos e brancas. E daí, nesse sentido, a branquitude, que era uma questão que o Paulo falava tanto, né? Ela é uma questão que se torna norma, né? E as pessoas não conseguem ver além disso e de perceber a questão dos privilégios que as crianças brancas, por exemplo, têm em ter uma biblioteca que majoritariamente elas se veem como pessoas e como os personagens que estão dentro dos livros de literatura infantil são majoritariamente protagonistas brancos e brancas, e que têm uma condição social elevada, com vários acessos. Então, essa é uma questão que, realmente, para que a gente possa ter uma sociedade que seja mais equitativa, nós temos que pensar nessa sociedade que seja equitativa e que ela vá para as bibliotecas também, que a gente possa ver dentro das bibliotecas livros de literatura que sejam e que estejam de forma equitativa. 56% da população brasileira no Brasil atualmente é preta e parda, que são as pessoas socialmente conhecidas como pessoas negras. As pessoas precisam se ver representadas. E a partir do momento que elas se veem representadas, como você mencionou, a gente consegue ver isso imediatamente. É no sorriso das crianças, é na forma delas se olharem e se verem como bonitas. Os pais, as pessoas responsáveis por elas, observam isso, como você falou, e vêm, inclusive, agradecer
pelo fato de que elas estão sendo consideradas, e que, na realidade, isso era para ser norma, né, de todas as pessoas poderem se ver representadas sem ter uma pessoa em especial que levasse esses materiais para que as crianças negras pudessem se ver representadas, né? Então, nesse sentido, a gente vê que tem muito trabalho ainda a ser feito, embora nós tenhamos aí um contingente importante já de autores e autoras negros e negras dentro no contexto brasileiro e também dentro das bibliotecas, mas que está longe de chegar nesse patamar de equidade, né? Está muito longe de chegar dentro desse patamar de equidade, tanto de representatividade dentro das bibliotecas, mas também de representatividade no sentido de a quantidade que os livros de literatura são lidos de forma equitativa para as crianças dentro do contexto. Porque a gente tem que pensar também o quanto que os livros também impactam as crianças brancas ao com questões de literatura, de verem as crianças negras como protagonistas, porque daí elas passam a ver as crianças que são negras no mesmo patamar que o delas, e desde pequenas elas vão se acostumando com essa equidade para que no momento que elas saiam da escola, no momento que elas vão para divisão de coisas em vários segmentos sociais, a gente consiga ter uma sociedade de fato equitativa. Eu gostei muito de poder também, nas entrevistas que eu fiz com você e com a Mônica, sobre o livro e sobre a trajetória de vocês, poder lidar com a contranarrativa, né? A contranarrativa, essa narrativa de que não existe mulher negra escritora, de que crianças negras não são bonitas, de que o conhecimento no continente africano não existe. Eu tive a oportunidade de vivenciar essa contranarrativa. Então, existem mulheres negras com muita capacidade escrevendo, as crianças negras são bonitas, os seus cabelos são bonitos, a sua pele pode ser valorizada, e o continente africano traz muito conhecimento que a humanidade toda deveria reconhecer. Então, essas contranarrativas também foram muito importantes para mim, para fortalecer essa importância do meu estudo, né? Porque chegou um momento que a situação ficou tão complexa para mim com relação a essa perda que eu tive e a mudança no rumo do trabalho, que você fica pensando, né? Qual o objetivo desse trabalho? Será que realmente ele tem uma relevância? E o fato de ter essas contranarrativas já mostra que existe uma relevância, né? É importante saber que as mulheres negras podem ser colocadas num lugar muito importante, muito valorizado, e as duas escritoras trazem isso, tanto na forma como se dispuseram a dar as entrevistas e no conteúdo das entrevistas, como nas suas práticas diárias, né? Você, agora aposentada, mas continua com o trabalho dos seus cursos e ainda com o seu trabalho. A Mônica ativista e trabalha em outra função, mas sempre que pode está com os livros nas escolas no Uruguai, fazendo esse trabalho nas escolas, nas bibliotecas. E eu quero te contar uma curiosidade. Eu entrei numa biblioteca bem grande no Uruguai, e aí eu perguntei para o rapaz se tinha livro de autores negros e negras, e se tinha livros sobre a temática negra naquela biblioteca. Não tinha nem livro sobre a temática negra, e muito menos livros sobre autores afro-uruguaios. E eu tenho tido a oportunidade de vez em quando, para o Uruguai, e tem um coletivo de mulheres que escreve muito bem, só que elas não estão representadas nessa grande biblioteca, uma biblioteca central em Montevidéu. Então, é muito importante a gente pensar mesmo nessa distribuição dessa literatura, como disse a minha amiga Mônica dos Santos, né, que as mulheres negras se valorizem e possam
fazer reverberar essa autoria e esses livros, e sempre que posso falo sobre as bonecas negras de Lara e sobre o vestido mais lindo do mundo. Quero parabenizar também a sua relação com o ilustrador, que eu sei que essa relação com o ilustrador é uma relação bem complicada, né? Porque a pessoa escreve pensando na população negra e o que vem desenhado é tudo dentro da norma, menininha vestida de rosa, menino vestido de azul, e as características fenotípicas também não são respeitadas, e o livro traz isso de forma bem assertiva, o que é muito importante para as meninas negras, para os meninos e para as também não negras poderem ver uma ilustração tão bonita, que não seja estereotipada, que seja valorizativa, né? Para que as pessoas se sintam representadas de forma justa, né? Que é o que a gente quer. Excelente, Tânia. Eu nem sei como agradecer, né, a você estar aqui, ter vindo fazer esse diálogo comigo, ter trazido tantas questões importantes, e ainda, de presente, fazer uma relação com o livro Vestido Mais Lindo do Mundo, da Mônica dos Santos, e que faz com que a gente dialogue um pouco com a realidade do Uruguai. E então eu fico muito feliz. E eu gostaria que você trouxesse um pouco, Tânia, quais são os planos agora da Tânia, que vai defender o doutorado daqui a alguns dias e que está aposentada e que tem todo esse gás, informação, conhecimento e toda uma leveza e beleza para tratar e abordar sobre as questões que você tem trazido e falou. Então, quais são os planos futuros da Tânia, então, após a finalização, que você tem mais uns 15 dias aí para pensar na defesa, então, quais são os planos da Tânia que está aposentada, quais são, para coisas futuras? Pois é, o plano eu vou defender, né? Espero que tudo corra bem, que defenda dia 2 de julho. O plano, daí eu vou para o Copene Nacional, vou dar uma olhada lá, ver como que estão as coisas, como que estão as pesquisas, vou participar como ouvinte, não apresentei trabalho, porque como estava na finalização da tese, achei melhor não apresentar trabalho nenhum. E ainda não pensei exatamente o que fazer. Vamos ver futuramente o que dá para fazer, se dá para pensar em algumas palestras, ou voltar para a escola estadual como voluntária para fazer um trabalho com educação das relações étnico-raciais, escrever alguns artigos, né? Publicar, quem sabe. É isso. Excelente, Tânia, excelente. Então, eu desejo para você uma ótima defesa, e tenho certeza que será, e também uma participação no evento, na ABPN, que é sempre maravilhoso, e para o Copene, e muito sucesso nos projetos futuros. Tenho certeza que a gente vai estar em diálogo aí para fazer algumas coisas em conjunto. Então, muito sucesso e muito obrigada, e um grande beijo no seu coração. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Aparecida. É sempre uma honra poder contar com você, poder estar com você, e fico muito honrada de poder ter usado o seu livro na minha tese. Espero que poder defender de forma bem, que faça jus ao seu trabalho e à qualidade do trabalho do livro. Obrigada, Tânia. Um grande beijo. Um beijo grande, querida.